Olá, aluno! Aqui é seu professor Danilo e nesse vídeo e nessa aula vamos falar sobre Tiradentes, ou seja, 21 de abril comemoramos Tiradentes, feriado nacional, e vamos entender por que dia 21 de abril comemora-se Tiradentes e é feriado nacional. Edição, coloca aí o texto na tela. Tiradentes é o apelido que foi dado a Joaquim José da Silva Xavier, nascido em 1746 e morto em 1792, que ficou conhecido por ter sido o único, vou repetir, o único participante da Inconfidência Mineira, ocorrida em 1788, a receber pena de morte. Aluno, ele foi o único da Inconfidência Mineira a receber a pena de morte. Ele foi acusado de conspiração pelas autoridades da coroa portuguesa e foi morto no dia 21 de abril de 1792. Voltando aqui para mim, acabei de ler por que 21 de abril comemoramos Tiradentes. Porque foi nesse dia que Tiradentes, assim chamado, mas antes, Joaquim José da Silva Xavier é seu nome de batismo, Tiradentes foi morto. Foi o único condenado à morte pela Inconfidência Mineira. Seguindo o texto aí, além do interesse pela atividade política, Joaquim José da Silva Xavier exerceu diversas atividades profissionais, dentre os quais a de dentista amador, que acabou lhe rendendo o apelido de Tiradentes. Tá aí, aluno, por que Joaquim José da Silva Xavier era chamado de Tiradentes? Porque ele exerceu, entre outras profissões, a de dentista. Continuando, Tiradentes possuía o posto de militar da Cavalaria dos Dragões, cargo que lhe garantia algum dinheiro e lhe dava alguma influência social. Foi por meio das relações que tinham com intelectuais, mineradores, clérigos e outras pessoas de destaque em Vila Rica, atual Ouro Preto em Minas Gerais, também interessados em uma rebelião contra o governo local da capitania de Minas Gerais, à época representado pelo Visconde de Barbacena, que Tiradentes decidiu integrar a conspiração. Sabe-se que as ideias de Inconfidentes, incluindo as de Tiradentes, tinham influência em grande parte o iluminismo francês, mas também havia um pouco de libertadores da América, isto é, dos homens que fizeram a independência dos Estados Unidos. A gana de Tiradentes pela independência das Minas Gerais surgiu por causa dessas ideias. Voltando aqui para mim, tá aí então, aluno, da onde Tiradentes se inspirou? Primeiro, Tiradentes não era qualquer um. Tiradentes tinha influência, era militar, certo? Ele era militar, tinha influência. E aí, suas ideias, com base no iluminismo e na questão da independência dos Estados Unidos, queria que a capitania de Minas Gerais também fosse independente, ou seja, queríamos a independência da colônia portuguesa. Vamos lá então, continuando, Tiradentes e a Inconfidência Mineira. Entretanto, o projeto de conspiração sequer chegou a sair do plano das ideias. Um dos conspiradores, chamado Silvério dos Reis, denunciou o plano ao governador Visconde do Ouro Preto, julgando que, com tal gesto, conseguiria abonar as dívidas que tinha com a coroa. Sendo assim, os principais líderes da Inconfidência foram capturados, julgados e punidos. Alguns receberam a pena de degredo. O que é degredo? Exílio forçado para o continente africano. Tiradentes foi o único apanhado fora de Minas Gerais
Ele foi preso no Rio de Janeiro, lugar onde também foi condenado e morto na forca em 21 de abril de 1792. Além disso, o corpo de Tiradentes foi alvo de procedimento considerado exemplar pelas autoridades portuguesas. Assim, vejamos como narra Lucas Figueiredo. Tiradentes, o ponto mais frágil da urdidura, teve o fim mais cruel. Depois de amargar 3 anos de prisão, ele foi enforcado e esquartejado, para que os súditos da coroa nunca se esquecessem da lição. A cabeça de Tiradentes foi encravada numa estaca e exposta em praça pública em Vila Rica, e seus membros espalhados pela estrada que levava ao Rio de Janeiro. Assim, aluno, a morte de Tiradentes foi então usado para exemplificar, para dar exemplo aos outros membros da coroa que a coroa não estava brincando, não estava ali para conversa. Ok? Lembrando que a Inconfidência foi só uma ideia, as ideias, né? Parecendo até uma certa fala aí de uma certa série. Não vou entrar nesse método, né? Só ficou nas ideias, né? Só ficou no pensamento, no planejamento. Porque antes que acontecesse qualquer execução, qualquer ato para poder começar a Inconfidência, eles foram dedurados, tivemos um X9 que devia para a coroa e pensando que poderia sanar as suas dívidas com a coroa, foi lá e deu com a língua nos dentes, né? Vamos dizer assim, falou mesmo, e aí na hora H, né, a galera negou, apenas Tiradentes assumiu a culpa e foi morto, enforcado. Em que data? 21 de abril. Continuando aí, Tiradentes como símbolo de heroísmo nacional. Com a independência do Brasil, em 1822, deu-se o início a um processo de construção da ideia de nação e de povo brasileiro. Esse processo teve seu pontapé inicial no campo das artes, principalmente a literatura do romantismo, e no campo da investigação científica, botânica, geografia, história, etc. Com o advento da República, em 1889, esse processo ganhou uma nova face. Era a vez de se elencar os símbolos e os heróis da nação. Tiradentes, que foi considerado traidor pela coroa portuguesa, foi retomado como símbolo de resistência e de liberdade. Muitos quadros foram pintados no início do período republicano brasileiro para retratar Tiradentes como mártir. Mas só em 1965, quando o Marechal Castelo Branco, então presidente da República, sancionou a Lei número 4.897, de 9 de dezembro, que dia 21 de abril, tornou-se feriado nacional e Tiradentes tornou-se oficialmente patrono da nação brasileira. Volta aqui para mim, o que aconteceu? Depois de tudo que fizeram com Tiradentes, lógico, depois da República, queremos símbolo da identidade ao povo brasileiro, à nação brasileira. Primeiro usou o romantismo, depois usou a ciência e por fim o povo precisa ser motivado. Isso em qualquer nação, qualquer civilização. E aí criam-se as figuras, o simbolismo. Tiradentes, antes considerado traidor, virou um mártir e foi símbolo da luta pela liberdade. E assim se tornou então um patrono da nação brasileira. E hoje não, né? Porque às vezes você não está vendo esse vídeo no dia 21, mas em 21 de abril comemora-se feriado nacional para homenagear Tiradentes, que morreu, né, pela liberdade de seu povo, da sua região, de suas terras, da capitania, né, de Minas Gerais. Lembrando, aluno, esse texto que foi lido nesse vídeo está disponível para download logo abaixo aí do vídeo. Qualquer dúvida, mande as mensagens para nós ou deixe nos comentários. E tem também no vídeo para você baixar uma figurinha, uma imagem que você pode imprimir e colorir, tá bom? Ok, aluno? Lembre-se, vale a pena estudar.